Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar. A imagem do futebol no dia em que o Inter vai confirmar, provavelmente, a classificação para o G4, ou vai encaminhar, né? Depende, obviamente, de uma derrota do São Paulo para o Vasco da Gama. Mas como no Brasil as coisas são mais ou menos previsíveis, eu acho que amanhã vão pagar a conta para o Vasco da Gama. Agora, se o São Paulo perder para o Vasco, não será bom só para o Internacional, será bom para o Grêmio. E aí o Grêmio, se conseguir ganhar, por exemplo, do Flamengo hoje, encaminha também a passos largos a classificação para o G4 e também para a fase de grupos da Taça Libertadores da América. Ambos já estão no G4, né? E se o Grêmio ganhar do Flamengo, também ajuda o Internacional. O Internacional volta a ser vice-líder, se ganhar do Atlético Mineiro. Então veja que essa rodada é uma rodada simpática. Eduardo Pires? Bastante simpática. Porque daqui a pouco um pode ajudar o outro, todos serem irmanados como requer. Já estão na Libertadores juntos, né? Para bom proveito do Rio Grande, não é, Maurício? Mas tu acha que o Colorado e o gremista pensam assim, Henrique? Eu acho que um quer ferrar o outro. Não, mas acho que hoje difícil, não. Né? Acho que hoje não. Não, hoje o Inter não pode ajudar o Grêmio. Mas o São Paulo amanhã, perdendo, o Vasco pode ajudar o Grêmio. Né? O Internacional ainda não pode ajudar o Grêmio. Não tem como. Mas o Grêmio pode ajudar o Internacional. Ganhando do Flamengo. Mas o Grêmio ganhando se ajuda também. Não, e se candidata a ser vice. Só que se o Inter ganhar do Atlético Mineiro, o Inter passa à frente do Flamengo e continua disparado na frente do Grêmio. Tudo isso, doutor Alexandre Chaves Barcelos comenta. É uma bobagem o que eu disse aqui, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Rec. Boa tarde, Eduardo, Maurício. Qualificada audiência do preliminar, uma saudação especial à torcida colorada. Não, Rec, tu jamais fala nenhum tipo de bobagem. E agora sentiu uma certa ironia. Tenho certeza de que essa tua fala está exatamente no caminho certo. Hoje o Internacional tem uma decisão no Beira-Rio, né? Se nós jogo duro, hein? Jogo duríssimo. O Atlético joga pela vida. Né? Historicamente, né? O Inter e Atlético é um jogo que movimenta a nossa torcida, né? Foi esse clássico, se a gente for sempre dá fazer bons um passeio jogos, no né? tempo aí, aquele jogo de 1976, que casualmente foi o meu primeiro jogo no Beira-Rio. Escurinho e Falcão? Foi a primeira vez que eu fui ao Beira-Rio, foi aquele jogo, um jogo mesmo? histórico, é verdade. Fez o gol de canela o Falcão, né? Fez o gol de canela, que talvez tenha sido o gol mais bonito da história do Beira-Rio. Mas vamos esperar que hoje a nossa torcida esteja novamente presente. Ela tem sido uma grande parceira do Internacional. Por isso também nós fizemos essa promoção que vai contemplar os dois jogos, tanto Inter e Atlético quanto Inter e Fluminense, onde os sócios terão o check-in. Basta fazer o check-in que vão estar dentro do estádio. Então, uma expectativa hoje da vice-presidência de administração de que nós podemos ter um público aí na casa talvez de 30 a 35 mil pessoas. Já é um baita público, já vai ser, né? um grande público, principalmente porque o jogo é 19h30, né? Tem toda uma dificuldade de transporte, e porque nós estamos vindo de um jogo que realmente não foi bom. O jogo contra o Botafogo nós não atuamos bem, foi um jogo que o Internacional teve muito abaixo, e hoje é o dia para nós nos recuperarmos, e vai ter que ser contra o Atlético Mineiro. O Inter vai ter que dar para o seu torcedor uma convicção de que ele possa ser ainda mais feliz. Quando eu digo ainda mais, é porque o G4 já é uma felicidade para a torcida do Internacional. Agora, cada adversidade que surge, cada problema um pouquinho maior que surge, a torcida do Internacional já ameaça jogar a toalha. Mas esse Odair não dá mais. Mas assim, eu tenho que repensar algumas coisas que eu pensava antes. Quando é que você acha que vai chegar esse momento? Na Libertadores da América? Eu vou te dizer que, por ser dirigente hoje, né, a gente acaba sendo destinatário de alguns comentários, algumas reclamações, alguns elogios. Mas eu vejo o Odair hoje, eu não vou te dizer que seja uma unanimidade, porque unanimidade não existe no futebol, mas o Odair hoje tem o apoio maciço da nossa torcida. Eu tenho certeza que o nosso torcedor hoje quer muito que o Odair fique conosco no ano que vem. E tem apoio maciço da diretoria também? Tem, sem dúvida. O Odair é um treinador que está conosco desde
do final do ano passado, né? Atravessou momentos difíceis conosco, principalmente no início do Campeonato Brasileiro desse ano. Nós tivemos ali, se vocês forem se lembrar, aquele jogo contra o Flamengo no Rio, que foi os 2-0 para o Flamengo, que nós até fizemos um jogo razoável, acabamos perdendo, tomamos um gol, acho que aos 32 do segundo tempo do Paquetá, e as manifestações ali sim foram pesadas, tanto contra a diretoria como contra o treinador. Aí veio o Grenal, aquele Grenal do 0-0, o Grenal que nós divisor de águas, montamos aquele, vamos dizer, aquele ferrolho, né, lá na arena, e foi um resultado muito importante para nos dar uma estabilidade e para que esse processo pudesse perdurar no tempo e chegar até onde chegou hoje, que nós estamos aí disputando pelo menos, acho, o vice-campeonato brasileiro, ainda podendo beliscar o título se alguns resultados paralelos nos ajudarem. 3 empates do Palmeiras e 3 vitórias do Internacional em campeão. Mas aquele Grenal, Alexandre, só isso que você citou... Empatar com a América em casa, com o Vasco e com o Vitória. Depois de já ter meio que tropeçado com o Paraná. Só que o Vasco é no Rio e o Vitória é em casa, o Palmeiras. Se nós formos ver os últimos resultados do Palmeiras, ele vem tropeçando, né? O problema é que nós tivemos 2 oportunidades e acabamos também não concretizando as vitórias. Mas é um campeonato que é assim, vocês sabem, o campeonato é muito parelho e além disso, no retorno, principalmente, quem é mandante tem feito o dever de casa. Então, os visitantes têm tido pouco êxito no retorno. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que deixamos de ganhar alguns jogos que poderíamos ter vencido, mas certamente o Palmeiras deve ter alguma queixa ali, o Flamengo deve ter outra queixa a colar, e o Grêmio também. Então, o campeonato é assim. Quem quer ganhar o Campeonato Brasileiro tem que se dispor. Eu acho que a regra principal é pontuar também fora de casa. Isso é fundamental hoje para buscar o título de campeão brasileiro. Só um dado para não abandonar essa história do Odair. O Charlon fez na página dele, que é bem movimentada, até tem muitos seguidores e tal, uma enquete. Odair e Abelão, mano a mano. Então essas são boas, porque aí não tem outros. Mas daí eu acho injusto, né? Não. Mas porque o Abelão já tem uma história consagrada no Internacional. Não, eu também. Eu acho injusto. E se desse um resultado absurdo, eu também nem sei se divulgaria, porque eu acho uma injustiça fazer isso com o Odair. Comparar uma biografia de 30 anos... Casualmente ontem o Abel estava no Bola da Vez, da ESPN, não sei se tu tivesse a oportunidade de assistir, até me lembrei de ti, porque tu é fã incondicional do Abel, eu também gosto muito do trabalho do Abel, e num dos blocos ele contou toda a história do que foi o preparativo para aquele jogo contra o Barcelona. Então é óbvio que o Abel é um treinador que tem uma bagagem... E deixou claro nessa entrevista que jamais... Treinaria o Grêmio. Mas aí só perguntar, ele disse sempre. Mas aí, já tinha te dito algumas vezes, inclusive. Né? Mas olha aqui, mas eu vou te dar o detalhe que surpreende pro Odair. Eu não sei se o Charlon queria fazer onda quando ele me mandou a enquete que ele estava fazendo, e aí eu fui olhar, tinha um número significativo, 12, 13 mil votaram. Já está em 18.500. Pode acessar aí. 57 para o Abel, está agora a 43. Mas já esteve. Então melhorou um ponto percentual o Odair. 58 a 42. Estava 58 a 42. O Abel é o treinador mais consagrado, talvez, da história do Internacional, né? O que o torcedor tem mais afinidade. Então, eu acho que é um número muito bom para o Odair. Não tem a mínima chance do Abel treinar o Internacional. Na hora eu respondi para o Charlon, mas esse é o maior elogio que o Odair recebeu até hoje. O cara é campeão da América do mundo e tu faz 43 a 57, nenhum outro faria. Nenhum outro. Qual é o outro que poderia se aproximar do Abel em 43 pontos percentuais? Cuca? Não. Muricy. Se estivesse treinando. Se estivesse treinando, mas aí está fora. Não. Acho que o Muricy chegaria mais perto. Ou o seu Enio estivesse vivo. O seu Enio. Não tem. Não, o Tite ficaria nessa faixa também. Ele não ia ser melhor que o outro. Tá, vamos pegar um revolucionário do momento, que é. Thiago Nunes. Não é que... Revolucionário do momento é ele. Só o Diniz, né? O Fernando Diniz. Esse é doido. Esse é o Maradona. O Guardiola. Né, que me parece hoje que fica claro que nós temos praticamente 2 blocos de treinadores, né? Esses novos emergentes que estão começando uma trajetória nova no futebol e aqueles que já são mais antigos, medalhões. Então, acho que essa é a escolha que o dirigente tem que fazer. Menezes não teria uma boa aceitação? Acho que uns 30% se fosse com o Abel.
Mas já perderia em 13% para o Odair. 7-3 ele ia tomar do Abel. Porque ele não treinou o Inter aí. Então, o que eu quero dizer é que o Charlon fez uma enquete achando que ia dar outro resultado. Ele está nos assistindo. Que o Abelão ia massacrar o Odair. Eu acho que o objetivo era... Pois é, que eu não quis fazer na Rádio Grenal. Objetivo, mas enfim, o que eu acho que a conclusão dessa pesquisa é benéfica ao Odair. Mas nessa linha do Odair, você citou há pouco o Grenal do Ferrolho, na Arena. Muitos dirigentes citam, o próprio Odair em determinados momentos cita esse jogo como um divisor de águas. Dá para dizer que não perder aquele Grenal foi o que deu à diretoria condições de manter a sua convicção? Ele ia cair a pressão interna e externa seria insustentável em caso de uma derrota naquele jogo específico? Eu não sei dizer isso, Maurício, porque nós não vivenciamos esse episódio, nós não perdemos o Grenal. Então era óbvio que a pressão era grande. Mas nós estávamos convictos de que o trabalho iria frutificar ali na frente. Mas vocês sabem que muitas vezes o ambiente de Porto Alegre, o ambiente da torcida, o ambiente que circunda a vida do dirigente, às vezes nos leva a tomar algumas decisões que acabam sendo, vamos dizer assim, medidas apaziguadoras do ambiente. Porque também não adianta nada você ter convicção e ficar com o treinador e ir para o Beira-Rio ou para qualquer outro estádio e não fechar com o torcedor. Aí vira uma panela de pressão e fica muito mais difícil para o time. Isso eu estou falando em tese, já houve, vocês sabem que tem experiência no futebol, isso já houve com vários treinadores, muito embora os dirigentes pudessem ainda acreditar que poderiam tirar alguma coisa ainda de um determinado trabalho, chega no momento em que a pressão externa é tão grande que talvez até para o próprio grupo de jogadores se torne melhor trazer um treinador novo, de fora. Tanto é verdade que quase que invariavelmente não precisa nem demitir os técnicos. Não, vamos fazer um acordo aí, que eles já sabem que não dá mais. Eles sentem que é o momento também. E o Odair foi abraçado. Um exemplo nosso aqui da nossa direção, que nós talvez tenha sido ali a hora mais difícil, que foi a decisão da demissão do Guto, e que nós passamos a ter a convicção que talvez se não tivéssemos mudado ali, faltando aquelas 3 rodadas e faltando 1 ponto só para subir, que talvez nós não tivéssemos tido o sucesso, porque o ambiente externo estava extremamente carregado. Mas o abraço do presidente Marcelo, quando termina o Grenal no Odair, aquilo ali é uma confissão. Eu não queria te botar para a rua. Conseguisse o objetivo, vamos junto agora. Mas nesse jogo, nesse clássico, certamente os dirigentes do Internacional, especialmente do departamento de futebol, foram consultados pelo Odair. Olha, nós vamos jogar dessa forma aqui. Porque não foi uma maneira normal e tradicional do Inter atuar diante do seu maior rival como atuou naquela oportunidade. Certamente dirigentes foram consultados. Olha, o Odair, e a gente sabe que isso acontece no futebol, Odair, nós temos um plano de jogo, e é esse. Vamos jogar assim? E acredito eu que o departamento de futebol apoiou a decisão do Odair. A partir disso, acho que também cresceu o Odair dentro do... Quem foi que falou que a situação do Internacional financeira é caótica aqui? Foi aqui? Luciano Davi. O Luciano Davi. Como é que você caracteriza a situação financeira do Internacional? Eu caracterizo a situação financeira do Internacional como muito melhor do que ela esteve em 13 de janeiro de 2017, quando nós assumimos. Acho que uma pessoa que aspire ser presidente internacional até deveria ter um pouco mais de cuidado nas suas afirmações, até porque se realmente pode vir a ganhar o processo eleitoral, daqui a pouco vai ter que estar negociando com jogadores, com empresários, e esse que diz que a situação é caótica talvez passe a ter muito mais dificuldade no trato das coisas do Esporte Clube Internacional. Então, o que eu posso dizer ao Luciano e ao torcedor colorado, sobretudo, é que o nosso trabalho, que vem sendo feito ao longo de praticamente 2 anos, surtiu efeitos muito benéficos para o clube. Nós pegamos o Internacional numa situação, aí sim, quase calamitosa na Série B, com um grupo deprimido, com um grupo que nós tivemos que reconstruir, sem nenhum dinheiro, é importante que se diga, com obrigações vencidas, com folha vencida, com tributos vencidos. Cheque sem fundo do Sonda. Cheque sem fundo. 5 milhões. E nós conseguimos, numa grande reengenharia financeira... Não do Sonda, né?
que deram pro Não, Sonda. sim, para pagar um multo que É tinha do sido Inter que, É, que o Sonda não. apresentou. Não, é que senão e daqui a voltou. pouco o Sonda tá vendo o programa e diz, eu não dou cheque sem fundo. Ainda mais por essa micharia, né, pra ele. É verdade, merreca. Então, Rec, concluindo esse raciocínio, eu quero te dizer que hoje a situação financeira do Internacional é muito melhor do que aquela de 2017. É boa? Claro que ainda não é boa, porque ninguém faz num passe de mágica sair de um déficit de 62 milhões e se corrige isso no curso de um ano. E esse é um dos motivos pelos quais nós estamos pleiteando junto ao nosso associado a oportunidade de poder governar o Internacional por mais 2 anos. Porque é no processo de continuidade dessa reequalização financeira do clube, que está surtindo excelentes efeitos, é importante que se diga isso ao torcedor, e nós vamos ver, quando nós formos levar as contas deste exercício para aprovação no Conselho, que o trabalho foi bem feito e merece continuidade. Este ano, as contas do Inter tiveram um reforço do mecanismo de solidariedade da FIFA, negociações importantes envolvendo atletas formados no clube. Por isso, o Inter não vai ter tanto problema quanto teve nas contas do ano passado. Para as contas do ano que vem, que o Profut é ainda mais rigoroso, o índice de déficit é menor, é de 5%, salvo engano, a partir do próximo ano. É fato que o Inter não consegue chegar nesse número sem vender sem fazer pelo menos uma grande venda? Maurício, historicamente, se nós formos pegar talvez os últimos 10 exercícios do Internacional, em praticamente todos eles houve a venda de 1, 2 ou até mesmo 3 jogadores. Acho que a exceção, se não estou errado, foi a do ano passado, onde nós só conseguimos vender o William. Esse ano, nós só estamos nos valendo de mecanismos de solidariedade por uma opção da gestão, e isso é importante também que se diga, Henk, porque nós resolvemos manter um time competitivo, poderíamos ter vendido 2 jogadores na janela, não o fizemos, para apostar no resultado de campo. Iago e Dourado? Eu não vou entrar em nomes, Rec, mas tínhamos 2 propostas e optamos por não realizá-las. E por que isso? Para que nós pudéssemos continuar tendo competitividade dentro do campo, e me parece que acertamos, porque através dessa decisão nós estamos praticamente, já estamos classificados ao menos para pré-Libertadores, que vai mudar o patamar do Internacional, devolvendo ele para as competições sul-americanas, que isso sim é vital para que nós possamos incrementar novas receitas, aumentar o nosso quadro social, disputar prêmios significativos em dinheiro e com isso também valorizar o nosso principal ativo, que é um ativo relevante, quer queira, quer não queira, que sim é o grupo de jogadores. E todos os clubes brasileiros acabam se valendo da venda de 1 ou de 2 atletas, isso é normal. Nós temos um exemplo aqui em Porto Alegre, muito perto de nós, que é a situação que o Grêmio vivia há 3, 4 anos atrás e como está vivendo hoje. Basta acompanhar os balanços deles que são publicados. Como eles conseguiram equalizar praticamente todo o manancial de dívidas com venda de jogadores, com a revelação de jogadores. Eu acho que assim, não dá para a gente excluir a venda de jogadores como se isso fosse proibido. E teve uma época que o Inter... o orçamento de um clube, ele tem lá uma rubrica, alienação de direitos federativos. E teve uma época que o Internacional vendia bem mais do que o Grêmio, Sim, né? nós temos exemplos clássicos. O Nilmar, por exemplo, foi vendido acho que 3 vezes, Daniel Carvalho, Pato, enfim, Luiz Adriano, Rafael Sobes, Luiz Adriano, foram tantos jogadores. Alexinho, Alisson, por aí Então vai. isso é normal, não é o anormal é o que aconteceu agora nos últimos 2 anos, é não vender. E nessa linha, Alexandre, não te parece anormal ter um número tão pequeno de jogadores da base de fato atuando no time? Porque se esse jogador não sobe para a vitrine, ele não é vendido. Nós tivemos um problema quando chegamos no Internacional em 2017, que realmente a nossa base não vinha tendo o tratamento, vamos dizer assim, adequado. Eu vou ficar por aqui. E o que foi feito pelo Roberto Melo, pelo então Jorge Macedo, que era o diretor executivo,
trouxeram o Cabreira reestruturou a base, agora chegou o Biasotto. Então nós estamos fazendo todo um trabalho de reconstrução da nossa categoria de base. Veio a Double Pass, uma empresa belga que já auxiliou o Flamengo e que fez um grande diagnóstico agora. Eu acho que em seguida nós vamos estar conseguindo, nós já estamos disputando os campeonatos, chegando em semifinal, conquistando alguns títulos nas Mas categorias isso sempre de... chegou. Mas eu acho que agora nós voltamos, nós ficamos 2 anos sem chegar. Estamos chegando de novo, já tem 3, 4 jogadores que estão prestes a subir. Então eu acho que aos poucos as coisas vão se ajustando. Quem é melhor? Afora isso, que é importante que se diga também, nós passamos por uma temporada, a temporada de 17, que era muito difícil de lançar meninos. A pressão de cada jogo era absurda. Então, daqui a pouco, acelerar um processo de subida de um menino poderia gerar um efeito reverso, fritá-lo, perdê-lo. Então, eu acho que o trabalho está sendo bem feito. O próprio Juan Alano, né, surgiu como uma baita expectativa. Iago, agora nós estamos utilizando. São poucos, concordo plenamente que são poucos. Eu acho que nós temos que ampliar isso e está sendo feito esse trabalho. Eu espero que no ano que vem, no final do ano que vem, eu possa voltar aqui e a gente chegar à conclusão de que melhorou esse aproveitamento. Juan Alano ou Sarrafiore, quem é o melhor? Eu acho que o Juan Alano está na frente hoje porque já maturou. Eu fui perguntar outra coisa. José Aldo ou Sarrafiore? Não, o Alano é outra história. Olha, eu acho que são 2 jogadores interessantes. A dificuldade do Sarrafiore é que ele nunca disputou competições, vamos dizer assim, com homens feitos, né? Ele vinha de um processo onde ele jogava contra a gente da idade dele e ele nunca foi... Ele tem uma técnica absurda. Talvez ainda falte a ele um pouco de competitividade que ele vai adquirir aí nos próximos 3, 4 meses e provavelmente ele vai estar incorporado, vai estar participando da nossa pré-temporada tranquilamente. Acho que é um jogador que vai nos trazer muitas alegrias ainda. O chão vai ser importante para ele. Mas o Zé Aldo... Também é um jogador muito interessante. O Nonato é um jogador interessante. Eu não gosto muito de ficar citando nomes, porque daqui a pouco cria uma expectativa, tu não fala de um ou de outro. São jogadores que tu sabe, tu acompanha os jogos. E nós estamos indo bem nas competições onde esse time está inserido. Então, eu tenho muita expectativa de que no ano que vem nós vamos estar utilizando aí pelo menos 3 ou 4 jogadores desses. O Inter precisa contratar quantos jogadores? Já foi feito esse tipo de enquete, já deu 3, já deu 4, já deu 5, já deu 6. Há quem exagere, tem que contratar um time novo. O que você acha, Alexandre Chaves? Eu acho que a premissa número 1 para responder a tua pergunta é que nós esperarmos o fechamento da próxima janela. Essa janela, possivelmente, nós vamos fazer algum negócio. Então, nós temos que saber quem vai sair para depois vermos quais são as nossas necessidades. Por óbvio que o Roberto Melo e o Rodrigo Caetano já têm, através do nosso serviço de acompanhamento de atletas, um mapeamento geral de quem pode estar à disposição, quais são as posições carentes, quais são as posições que nós temos que focar a artilharia. Mas é óbvio que eu não vou abrir agora, faltando 3 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, falar em posições aqui, até porque não seria correto com esse grupo que está fazendo tanto pelo Internacional. O Fernandinho lembrou aqui que o outro jogador que se especulou que poderia sair, até se encaminhou uma tratativa, foi o Patrick. Que acabou indo o Jailson, do Grêmio. Para o Fenerbahçe. Fenerbahçe, como diz o Lauro Quadros. Eu acho assim, as laterais do Internacional precisaria de um pouco mais de qualidade para jogar a Libertadores. As laterais do Internacional, embora o Iago seja um bom jogador, mas eu acho que as laterais, e eu acho que a lateral também do Grêmio é um problema. E o Brasil passa por essa situação de não conseguir ter laterais, difícil, né? Sabe? Tá muito difícil. O Zeca vinha numa sequência muito boa. A seleção brasileira ali faz tempo que não renova os laterais. Tá é uma difícil, posição difícil hoje no futebol brasileiro. Nós fizemos futebol uma Copa do brasileiro, Mundo né? com Danilo e Fagner. Fagner, pensa? Então, acho que a realidade hoje, ela é, muito embora eu acho, por exemplo, o Wender é um jogador que hoje ele não é titular, mas é um jogador que sempre que entra ele nos ajuda muito, é um jogador excelente de grupo. O Iago é um menino, acho que o Iago ainda tem muita coisa para crescer. O Zeca começou bem, caiu um pouco, acho que ele não fez pré-temporada, ele está sentindo um pouco a questão física, ele ficou muito tempo sem jogar. Ele começou, inclusive, no Grenal que nós falamos, e jogando como meia, não sei se você se lembra, do tamanho, foi a necessidade de improvisação naquele clássico. O Fabiano, acho que é um jogador que nos ajudou muito na nossa campanha, então acho que o nosso grupo, dentro da realidade do futebol brasileiro, está bem servido de laterais. Fabiano tem como ficar para o próximo ano? É uma negociação que vai ser estabelecida pelo departamento de futebol. Acho que tem boa possibilidade, sim.
É o Palmeiras que não vai reforçar nenhum clube que for para a Libertadores da América. Então, Emerson Santos também é do Palmeiras. O Palmeiras não para de contratar, né? Eu acho que já deve estar chegando nos 40 jogadores. Então daqui a pouco ele vai fazer 4 times. Isso aí pode também ser um problema interno. Tem eleição lá também, né? E se o Maurício Gagliotti não permanecer, a patrocinadora... Eu acho que é pouco provável que ocorra. Saia também. Porque a Crefisa hoje, ela fez tantos mútuos com o Palmeiras que se ela sair, pode se transformar numa nova Parmalat. Isso aí é complicado. Bom, em termos da proporcional, como é que vocês trabalham isso? Porque qual é a preocupação da oposição? Distinguir as eleições. Olha, não é só Luciano Davi versus Marcelo Medeiros. Tem a chapa 1, chapa 2, chapa 4 e chapa 10. Quantas você acha que passam a cláusula de barreira? Não, eu acho fundamental, inclusive, que o torcedor do Internacional saiba que é muito importante para a gestão que ela consiga fazer um número bom de conselheiros, até porque isso é a forma de dar estabilidade para uma gestão. Não se consegue governar um clube de futebol se você não tiver maioria no conselho. É muito difícil. Isso, guardadas as devidas proporções, é o que acontece com o governo do Estado na Assembleia, com o governo federal na Câmara dos Deputados. Então nós temos que buscar o voto do nosso associado também para o Conselho Deliberativo. Então é fundamental que o nosso associado, quando vote 0-1 para Marcelo Medeiros, ele vote 0-1 para o Conselho Deliberativo, porque isso vai nos garantir tranquilidade para governar o clube. Exatamente. Vocês tentam conscientizar disso, porque, obviamente... E a tua pergunta era quantas chapas poderão ultrapassar a cláusula de barreira. Olha, é difícil. Eu acho que todas, por certo, não deverão ultrapassar. Eu acho que deve ser... Talvez 2 chapas devam conseguir isso. Pelo menos é uma sensação que eu tenho. E olha, está se desenhando uma situação assim, bem embaraçosa para a oposição. Pelas enquetes feitas, vai ter que haver muito trabalho. Eu espero que a nossa chapa consiga realmente conquistar a maioria, porque isso é fundamental. A maioria que você fala é mais de 50%. É a maioria do nosso conselho. Eu espero que o nosso associado preste atenção nisso, porque é fundamental para a gestão que nós consigamos fazer um número significativo de conselheiros. Eu sei que vocês colocaram um exército de gente que tem fulano da região tal, o beltrano da região tal. Mas isso é que a montagem de uma chapa são 150 nomes, então, olha, tem que ter estratégia. É difícil você fazer uma chapa com 150 nomes, até porque se trabalha consulado, se trabalha com pessoas que são ligadas à gestão, ligadas a alguns conselheiros, tem alguns grupos, você vai fazendo vamos dizer assim, uma triagem política, né? Na verdade, e o que nós estamos procurando e que é fundamental também é uma qualificação, né? Buscar pessoas que possam realmente ajudar o Internacional de alguma maneira, elevando o debate do Conselho. Nós precisamos ter debates mais intensos no seio do nosso Conselho. Isso o presidente Sérgio Urren tem feito um brilhante trabalho como presidente da Casa, e espero que o próximo presidente que for eleito lá em março consiga dar continuidade a esse trabalho que o Dr. Sérgio fez, que realmente o Dr. Sérgio foi um dos presidentes mais importantes da história do nosso Conselho. Ele se aproxima muito de uma campanha eleitoral política, né? As campanhas dentro de Grêmio Internacional é muito próximo, assim, tanto o contato pessoal quanto a propaganda, né, das campanhas de dentro dos clubes, se aproxima muito de uma campanha eleitoral. Muito. Até porque o coeficiente eleitoral ele aumenta a cada eleição, né? Nós estamos falando aí de uma eleição que daqui a pouco nós podemos ter 50 mil pessoas votando. A estratégia tem que ser quase a mesma, né? Uma estratégia é um número muito, muito grande e de diversos lugares, né, espalhados. Então, tem que criar alternativas para conseguir ter o contato com o seu eleitor, né? Então, é um jogo pesado. E não tem muito como saber. Antigamente se fazia a pesquisa boca de urna, ali na entrada ou na saída das urnas, e se tinha uma ideia do resultado, como é que estava. Agora, com a votação por aplicativo e pela internet... Havia uma concentração da votação no Gigantinho. Hoje não vai acontecer. Mas se der percentual parecido... É que a votação no Gigantinho hoje provavelmente vai ser a menor das 3, né?
Então... É que não necessariamente... Seria legal se o Inter colocasse 20 mil pessoas votando. Não, eu acho que nós vamos botar mais, Rec. Eu acho que nós vamos botar pelo menos 35, é a minha expectativa. Eu espero. Porque deu 14 na última, né? Eu espero que a gente consiga, porque o APP... tá na mão, vai votar. Vai mudar. Aí, Alexandre, nessa linha, por hoje, você me corrija se eu estiver errado, mas hoje o que acontece? O sócio tem como opção padrão o voto presencial. E ele tem que habilitar para votar no aplicativo ou via e-mail. Por que o padrão não é o voto no aplicativo para facilitar? Porque tem gente que, por mais que a gente fale na imprensa de eleição agora, a pessoa vai lembrar da eleição na semana ou às vezes no dia. Porque ainda há uma liturgia que circunda aquele ambiente da festa popular no Gigantinho e que não se quer acabar com isso, que é um ambiente onde todas as chapas vão estar lá conversando com o seu eleitor, e por isso se mantém a eleição no Gigantinho. Não, mas eu digo assim, por que o padrão é a votação presencial e não assim... caso eu não assinale nada, eu voto no aplicativo. E caso eu queira votar no Gigantinho, eu marco a opção que vou votar presencialmente. Porque o aplicativo ele necessita alguns tipos de controle interno e que passam pelo TRE. Então é importante que se faça esse cadastramento até para que a pessoa tenha a segurança que o voto não vai ser violado. E lá no Gigantinho vai bastar apresentar a carteira, se vê na fila se ele está habilitado ou não e vota. É por isso. Alexandre, com tudo isso que cerca agora a pressão sobre o dirigente, responder com os próprios bens, responder com os seus pares e tal, o sonho de muita gente diminuiu, a vontade de muita gente diminuiu de ser presidente do Esporte Clube Internacional? Olha, Rec, eu acho que a questão de responder com os próprios bens é uma questão legal, é uma questão de correção, também, né? De decência, de honestidade. Eu acho que quem entra para dirigir um clube... ele tem que estar com a consciência absolutamente tranquila de que só vai procurar o bem do clube e com isso, tudo certo. Mas a pressão aumentou, né? Eu não sei, tudo é enquadramento. Eu honestamente, é que eu tenho a mais absoluta tranquilidade em todos os meus atos. Eu não sei onde é que tu vai chegar. Não é um quebra-cabeça. É o próximo candidato, né? Ele está perguntando se a doutora Luciana Zaffari vai te deixar concorrer daqui a 2 anos. Eu não sei se ela está assistindo o programa, Maurício. Depois vamos deixar essa pergunta no ar aí, ela te responde depois. Ela vê depois no Facebook. Ela vê no Facebook depois. Mas, Alexandre, essa questão financeira do Inter, com essa mudança do contrato da TV, que passa a pagar um valor maior a partir de junho, julho do próximo ano, isso dá uma certa dor de cabeça ou tira o sono dos dirigentes porque as contas do primeiro semestre vão ser ainda mais difíceis de serem pagas? Bom, eu posso te responder de uma outra forma. Quase tudo tira o sono do dirigente, né? A gente sempre tem essa preocupação. Quais são as nossas grandes preocupações, né? Como gestores, como pessoas que querem o bem do Internacional? Que nós temos que pagar salários, pagar impostos, pagar as nossas obrigações correntes, de preferência sempre em dia. Se nós conseguimos fazer isso, nós já estamos conseguindo uma grande vitória. Como fazer isso? Nós temos que nos valer das nossas receitas ordinárias e cada vez mais buscar receitas alternativas. Por quê? Porque o ambiente da receita da televisão ele está modificando. Já há também um bloco de clubes que está procurando uma negociação com a Rede Globo. Eu, pessoalmente, já estive na Rede Globo esse ano diversas vezes procurando já estabelecer um novo eixo de negociação para que não haja um hiato tão grande nesse primeiro semestre, porque isso sim pode ser lesivo ao clube, acumular valores para receber no segundo semestre em detrimento do primeiro. Já há uma aceitação, vamos dizer, da Rede Globo em conversar sobre isso. Nós também temos uma questão interna do Internacional que ainda pende de solução, que é o contrato com o esporte interativo. Nós temos alguns movimentos que ainda têm que ser feitos de modo que a gente tenha uma receita mais equilibrada ao longo dos próximos 12 meses. Então, são movimentos que a gestão está fazendo, movimentos coordenados com todo o nosso conselho de gestão, e eu espero que ali na frente a gente consiga apresentar também resultados positivos para o nosso torcedor. Nós vamos fazer um intervalo e certamente nessa resposta
do Alexandre Chaves Barcelos, vice-presidente eleito do Internacional e já candidato também à reeleição, está implícito o que ele disse anteriormente. Tem que vender um jogador para ter sustância já na arrancada do ano, né, para poder empurrar um pouquinho mais para frente com outros jogadores emprestados. Rodrigo Dourado, né? Dourado, é bem provável. É a bola da vez. É a bola da Mas vez. o Alexandre não vai falar sobre isso. Já voltamos. Internacional recebe o Galo, 7h30 da noite no Beira-Rio. O Colorado pode confirmar vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2019. Ganha hoje, Vasco ganha amanhã do São Paulo. O Inter está certo no G4. Depois vai brigar pela segunda ou terceira colocação. Sarrafiore foi relacionado, fica no banco de reservas. Quem sabe o torcedor seja premiado hoje entre o Sarrafiore. Zeca sofreu entorse no tornozelo e não será alternativa. Outros 2 reservas também são desfalques. Wellington Silva suspenso. Potker com lesão muscular também suspenso. Moledo está fora e Emerson Santos o substituto. Lomba, Fabiano, Emerson Santos, Cuesta e Iago. Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes, Damião. O time do Inter, mais de 30 mil são esperados, segundo já disse aqui o doutor Alexandre Chaves Barcelos. Vou perguntar para ele sobre Marcelo Lomba, especulado no São Paulo. Uma hora é o Groi, outra hora é o Lomba, outra hora é o Lomba, outra hora é o Groi. Grêmio visita Flamengo hoje, 9h45 da noite no Rio. Vitória deixa o tricolor apenas 1 ponto da equipe carioca. Marcelo Oliveira, parceiro do Jeromel. Léo Gomes e Maicon devem retornar. Tendência é que Ramiro e Jael também retomem as vagas do Alisson e do André. Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Marcelo Oliveira, Cortez, Michel, Maicon, Ramiro, Gia, Pierre, Everton e Jael, provável time do Grêmio. Definição sobre permanência de Renato deve ocorrer na próxima semana. E o perigo ronda, né, Eduardo Pires? E o Marcelo Oliveira desde ontem no Rio, vai até sábado no Rio de Janeiro, Renato. Imagine o Cantinflau. Mas é o Abel o preferido deles, né? 2 da oposição querem Renato. Mas não é o preferido. Inclusive o favorito. Não é o preferido nas enquetes. A oposição é a favorita? Tem 3 de oposição. E 2 querem o Renato. Só um quer o Abel. E um quer o Dorival. E algumas enquetes não deram tanto favoritismo assim pro Abel. Não, pelo contrário. Preferem o Foi o que eu Renato. ouvi hoje de manhã, né? Pelo Que contrário. uma pesquisa Já que o há uma Renato estava pressão. na frente. E aí Mas- daqui a pouco se usa isso, né? Bom, eu sou o candidato favorito e estou pensando no técnico X, mas a torcida está indicando que é o Y. Mas- E a eleição do contratar o Flamengo é Y. quando? É só depois do campeonato, é dia 7, 8 então, também. meu, Acho que era a mesma data da do Inter. Mas só tem uma coisa, né? O Renato, segundo eu ouvi lá na Arena, domingo que eu comentei o jogo do Grêmio, tem a maior proposta, é a do Grêmio. E o Grêmio tem convicção de que ele vai ficar, porque ninguém iria bater a proposta do Grêmio. E se fala em 1,2 milhão. Já voltamos. Revigorex, com esse estresse que passou o doutor Alexandre Chaves Barcelos, só com Revigorex está fazendo um sucesso danado, estimulante natural, dá mais ânimo, mais energia, mais vigor, ajuda a trazer equilíbrio hormonal, a vida corrida, o estresse do dia a dia, problemas no trabalho, problemas pessoais, tudo acaba nos deixando muitas vezes para baixo, com muita preguiça, muito desânimo, é ou não é? E aí as coisas vão aumentando e não afeta só o ânimo, mas também o vigor físico, aquele namoro que deveria ser gostoso, prazeroso, começa a ficar prejudicado. Então, nada de ficar sem namorar. Vamos ver com energia, com vitalidade, com Revigorex. Anote o telefone, 3023-9400. No Repeteco, 3023-9400. Nada de tristeza, nada de ficar cabisbaixo. Tome Revigorex e levante sua autoestima. Ligando agora, você diz que viu no programa e ainda ganha promoção espetacular. Ganha necessaire de presente azul, vermelha, no feriado, no final de semana, tem que ter namoro, tem que ter Revigorex todos os dias, 3023-9400. Projeto Casa Nova Madelomba Construlomba, casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto, melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos, cabe tudo no seu bolso, o orçamento. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações, 3596-1048, plantão de vendas 98631-7709. Fale com o Fernando.
Madelomba Casa e Construcão.com.br. Para você saber mais, os telefones para falar com o Fernando estão aí na tela. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com o nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Ninguém bate o Cachorro do R. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Ontem passei lá às 9 da noite, estava com fila. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133. fache.com.br. Alexandre, o Lomba pode ir para o São Paulo, o Inter pode negociar com o mercado interno, eles têm bala para satisfazer uma vontade do Inter de vender seu jogador pelo preço que o Inter estabeleça? É que o São Paulo já sondou o Danilo algum tempo atrás e se sabe, né, é praticamente notório que o São Paulo tem problema nessa posição, mas o que eu quero te dizer é que o Lomba está completamente engajado dentro do nosso grupo, é um atleta fundamental para nós, é um líder de grupo dentro do vestiário. Que baita goleiro, hein? Está com a família absolutamente adaptada a Porto Alegre, os filhos gostando muito de morar em Porto Alegre. Então eu espero que nós possamos continuar com o Lomba no ano que vem. E a relação São Paulo e Inter, né, de negociação nunca foi boa, né? Desde o caso Oscar. Mas para que o Inter vai arrumar um problema, né? Se vender o Lomba para o São Paulo, vai ter que contratar um outro goleiro. Mas é um problema, Daniel, cria um problema. Vende o Lomba, mas cria um problema. Eu quero que o Alexandre comente, até boa a tua colocação. O Daniel, o terceiro goleiro, não é um outro baita goleiro? Excelente goleiro. Será titular do Internacional. Acho que nos próximos, talvez 2 anos, ele é o titular do Internacional. Ele é um grande goleiro. É isso aí que eu estou ouvindo. Mas e o ano que vem? Mas aí, ano que vem tem o Danilo voltando. Acho que o ano que vem eu gostaria muito de ter tanto o Danilo quanto o Lomba conosco e mais o Daniel. Acho que nós vamos ter um ano complicado. Se tudo der certo, nós vamos estar na Libertadores com vaga direta. Então é uma competição que exige também experiência. E o Daniel aprende mais um pouco com os dois mais experientes. Eu tenho certeza que num espaço talvez não curto, mas em médio espaço de tempo, o Daniel vai ser titular internacional. Tinha o Keller, o Igor, que está emprestado para o ABC, e ainda tem o Carlos Miguel, que é grande, né? Mas os outros são melhores. Mas pelo status do Danilo e pelo que está fazendo o Lomba, um dos dois, é difícil de segurar no banco, né? E aí? Aí vai o Odair Helman que vai ter que administrar isso. Ele está sendo bem pago. Danilo é reserva. Hoje o Danilo Fernandes é reserva do Internacional. Será que aceita? Bota na cabeça. Não né? tem como voltar a sendo titular, né? Seria injusto com o Marcelo Lomba. Mas se botar na reserva, o Inter tem, com certeza, 10 interessados em levá-lo. Valeu, boa sorte, Alexandre. Que o Internacional ganhe e resolva essa parada hoje obrigado mesmo. Pela oportunidade, sempre Valeu, Maurício. de vocês. Valeu, obrigado, Eduardo Pires. Morreu o nosso Geraldo Halbert. Bom, Geraldão, que pena. Nosso amigo.